A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, hoje, domingo 8 de agosto de 2021, estamos iniciando nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, nós estamos vendo o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E hoje vamos estudar a lição de número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. E vamos ler um texto que está lá em 2 Reis 2:9, que diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, pois que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra. Senhor, pedimos da tua graça para que a tua palavra possa abrir o nosso entendimento, Senhor, nos dá conhecimento da tua verdade. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 1, diz que Elias iria ser arrebatado. Diz a palavra: sucedeu, pois que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Elias, juntamente com Enoque, são as duas pessoas que nós encontramos na Bíblia Sagrada que foram arrebatadas, ou seja, partiram ao encontro do Senhor sem passarem pela morte física. Esses exemplos, tanto de Elias como de Enoque, são deixados para nós, a igreja que aguarda o arrebatamento que virá por parte do Senhor antes do período que nós conhecemos como Grande Tribulação. Então a igreja, ao ler esses dois acontecimentos históricos, pode entender perfeitamente que o homem de Deus pode chegar diante do seu Senhor sem passar pela morte. E esse é o anseio de toda a igreja na história, ter um encontro com Jesus sem passar pelos sofrimentos da morte física. E isso, evidentemente, não será para todos como não foi para todos até agora, só a Elias e a Enoque, e também um dia será para uma parte da igreja do Senhor, aquela que permanecer firme até o fim. Mas a nossa lição fala do fim do ministério de Elias, o profeta de Deus. Nós já temos visto algumas lições sobre ele, e a sua sucessão, o profeta Eliseu. Isso já tinha sido profetizado quando Elias fugia de Jezabel, que queria matá-lo, e se refugiou numa caverna. Deus falou com ele. Ele estava muito desanimado e Deus falou que ele ainda tinha uma obra muito grande para fazer. E lá em 1 Reis 19:16, fala que
uma das coisas que caberia ainda a Elias fazer é ungir Eliseu como profeta em seu lugar. O ministério de Elias estava terminando. A obra que fazemos para o Senhor, ela um dia termina. Por isso, o apóstolo Paulo fala de nós remirmos o tempo, porque os dias são maus, então sempre abundantes na obra do Senhor. E Elias foi um profeta abundante, alguém que fez a obra do Senhor constantemente, sendo usado por Deus em todas as ocasiões em que podemos ler na palavra. É um profeta com uma grandeza de alma muito grande, porque ele sofre pelo povo de Israel. E agora ele está ali em Gilgal. Gilgal é um lugar de boas recordações para Elias. E ele parte de Gilgal para Betel. Quando ele vai para Betel, a caminho do Jordão, que o objetivo dele era chegar ao Rio Jordão, ele fala para Elias ficar por ali. Elias fala, ou melhor dizendo, Eliseu ficar por ali. Mas Eliseu fala, não, eu quero ir. Eu quero ir. E quando eles chegam na primeira etapa da jornada em Betel, alguns discípulos do profeta Elias tentam dissuadir Eliseu, fica aqui, olha, o profeta vai ser levado, você não pode ir junto. E ele falou, não, eu vou junto. Quando chegaram na outra cidade de Jericó, também apareceram alguns dos filhos dos profetas, diz a palavra de Deus, e também tentaram demover Eliseu do propósito de seguir Elias até o Jordão. É interessante isso, que mesmo quando estamos no caminho de Deus, fazendo a obra de Deus, algumas pessoas, até mesmo da própria igreja, tentam nos dissuadir a não realizarmos aquela obra. Mas quando Deus coloca algo no coração do seu servo, ele obedece não à voz dos homens, mas sim à voz de Deus. E foi o que Eliseu fez. Embora aqueles homens todos também fossem pessoas que seguiam a Deus de Israel, eles estavam trazendo um peso para Eliseu. E Eliseu não se deixou levar por aquela conversa e seguiu adiante no seu propósito de receber a herança que lhe tinha sido dada por profecia através do profeta Eliseu quando estava lá no deserto. Eliseu é um seguidor fiel a Elias. E quando eles chegam ao Jordão, ele faz um pedido ousado. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. A palavra, a expressão porção dobrada, como é ensinada lá no livro de Deuteronômio, era a herança do primogênito, o filho primogênito. Se o pai tinha uma terra, aquela terra era dividida pelo número dos filhos.
e o filho mais velho, o primogênito, ficava com 2 partes daquela propriedade do seu pai. O que Eliseu está pedindo para Elias aqui, olha, Elias, confirma aquilo que o Senhor falou para ti e me deixa como herança continuar a tua obra aqui nesta terra. Elias ainda coloca uma situação para Eliseu: olha, quando eu for levado pelo Senhor, se você ver como eu fui levado, é porque o Senhor está confirmando a obra que Ele tem para você. Isso é um ponto muito interessante de nós examinarmos, porque, como eu falei anteriormente, questão de anos atrás, Elias tinha recebido uma orientação de Deus. Ele falou, olha, Deus tinha falado para ele, olha, você vai ungir Eliseu como o próximo profeta em Israel, o teu sucessor. Agora, Elias está no fim da jornada para ser arrebatado. E ele coloca a situação que Deus é que vai confirmar se Eliseu realmente vai tomar posse da herança ministerial de Elias. Isso significa que na nossa jornada nós podemos receber uma chamada de Deus e perdê-la, como foi o caso de Judas. Judas foi chamado por Jesus para ser apóstolo, para ser um dos 12 que sentariam lá na glória nos tronos que vão julgar a Israel, mas na sua jornada, Judas deu ouvidos às tentações que o inimigo colocou no seu caminho e ele perdeu a sua herança com o Senhor. Isso é muito importante, nós temos esta noção que aquilo que Deus prometeu para nós no passado pode ser perdido se nós não formos fiel a Deus. Mas no caso de Eliseu, nós vamos ver que Eliseu é confirmado como o próximo líder espiritual da nação de Israel. Eliseu tinha uma grande comunhão com Elias. No caminho, eles conversam e Elias deixa a sua capa para ele. Nós devemos ter sempre em mente isso. O nosso ministério nesta vida tem um início e tem um fim. Nós, durante toda a nossa jornada, devemos ser fiel àquilo que Deus propôs para a nossa vida. Elias foi fiel, termina o seu ministério de forma gloriosa, sendo arrebatado para os céus.
Eliseu, embora neste momento da história que a nossa lição aborda, está iniciando o seu ministério, nós já vemos também que ele já teve uma caminhada com Deus por algum tempo. E ele foi fiel a Deus a ponto de se cumprir em sua vida as promessas de Deus. Isso nos traz duas lições para nós concluirmos que eu queria deixar para os irmãos. Nós devemos seguir os bons exemplos da geração anterior. Olhar para os nossos pastores e mestres que cooperaram na nossa formação espiritual e seguirmos os seus bons exemplos. Por isso, Elias abençoou Eliseu e Eliseu foi abençoado, porque ele seguiu o bom exemplo de Elias. Nós vamos também pensar em ser um bom exemplo para a próxima geração. Se o nosso ministério está terminando, precisamos olhar para trás. Deixamos bom exemplo para as gerações que vão nos seguir. Nós estamos numa era de um conhecimento muito grande. Meus netos vão conhecer coisas e saber de coisas que eu jamais saberei. Aprenderão coisas que jamais aprendi. Mas eles têm que ficar com um bom exemplo da nossa geração, para que também deem frutos na geração futura. Jesus fala ao partir do pão da ceia: fazer isto em memória de mim. Durante séculos a igreja tem feito isso, testemunhando de Jesus. Parte da igreja procura manter-se fiel à sã doutrina das Escrituras Sagradas. Não se desviando delas pelos conhecimentos modernos, pela mudança de cultura da nação. Porque os princípios morais contidos na Bíblia Sagrada, eles são eternos e imutáveis, porque são princípios dados por Deus. E as doutrinas básicas, a questão da salvação da nossa alma pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida futura com Cristo nos céus, o julgamento dos ímpios, a condenação eterna, são doutrinas imutáveis da palavra de Deus que cabe a nós
mantermos vivo de geração em geração. Por isso, precisamos seguir os bons exemplos das gerações anteriores, como fez Eliseu seguindo Elias, e sermos um bom exemplo para a próxima geração, como foi Elias para Eliseu. Que Deus possa abençoar a sua vida, que a sua chamada seja um bom exemplo para as gerações que virão. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui diante da Tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque vemos nos exemplos que Tu deixaste desses homens de Deus, Elias e Eliseu, a complementação da Tua obra, aquilo que foi iniciado por Elias, foi continuado por Eliseu, e assim se sucederam os profetas e os discípulos, os apóstolos, pastores e líderes da Tua igreja durante séculos, para que nós possamos guardar até o fim a Tua sã doutrina, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que nós possamos estar olhando para os bons exemplos dos homens que são fiéis na terra e que nos comportando de forma a deixarmos bons exemplos para as gerações que estão vindo. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.